Olá, eu sou o Geraldo Araújo do VGN, o VG Notícias. Converso hoje, dia 11 de novembro de 2021, com a deputada estadual Janaína Riva. Bom dia, deputada. Bom dia, Geraldo. É um prazer estar aqui no VG Notícias, junto com você, com a sua equipe admirável. Sou uma fã do seu trabalho, da Edna e de toda a equipe, do profissionalismo de vocês. Nós é que somos fãs da sua atuação, da sua maneira de conduzir as coisas. Estávamos meio bravos com a senhora, que a senhora não tinha vindo aqui em Guarulhos, aqui no VG Notícias, mas hoje, nesta quinta-feira, nós conseguimos conciliar os horários aí. Deputada, chamei a senhora aqui porque o momento exige conversa do ente público e do político com a sociedade. E os sites, os canais de comunicações abertos faz com que aproxime mais o eleitor do ente político, do ente público. Como a senhora vê esse momento do Mato Grosso, do Brasil e do mundo, saindo de uma pandemia, espero que estejamos saindo mesmo? Como a senhora vê esse momento? Olha, é um momento único, né? E a política era dinâmica e hoje a gente vê que as coisas acontecem de uma forma, como você disse, muito mais séria e muito mais rápido. Então a população ela tem exigido explicações, elas querem entender, elas querem acompanhar. As discussões políticas elas estão cada vez mais atuais, assim, né? As pessoas querem praticamente em tempo real as informações. E a gente tem tentado e tem utilizado bastante disso as mídias, os veículos de comunicação, como o próprio VG Notícias, para se aproximar da população e tentar levar a mensagem. Então, para mim, por exemplo, estar aqui hoje é importante por isso, para as pessoas entenderem um pouco do que eu estou pensando. Eu acredito também que a pandemia realmente está passando, com a vacinação em massa, além de todas as medidas, as cautelas que estão sendo tomadas. Acho que agora a gente vai começar a flexibilizar ainda mais. Eu vi uma notícia de que o governo pretende acabar com o uso de máscara agora em dezembro. Acho que as coisas vão começar realmente a retornar ao normal. E a política, lógico, ano que vem, ano eleitoral, o caldeirão político começa a borbulhar, né? E aí as dúvidas surgem. Hoje mesmo eu comentava com a minha equipe que é impossível hoje você fugir das perguntas, você fugir da dúvida do eleitor, das polêmicas, porque a política virou, de certa forma, uma polarização. Hoje nós vivemos um momento de polarização. Apesar de eu fazer parte de um partido de centro, e eu ser muito ponderada nesse sentido, tem pauta às vezes que eu estou junto com a direita, tem pauta às vezes que eu estou com a esquerda, tem pauta que eu estou no centro, mas eu sinto que as pessoas em tudo, elas querem uma opinião. Não tem nada que elas deixem passar. Tem coisas engraçadas que acontecem comigo, eu vou te contar. Às vezes, assim, algumas coisas pessoais que acontecem com os meus colegas deputados, as pessoas me mandam, mas você não vai falar nada sobre isso? Mas, gente, o que eu vou falar sobre isso? Mas elas querem uma opinião. Exatamente. E eu fico muito feliz no início da nossa conversa, a senhora já fazer esse posicionamento de esquerda, de direita, de ter esse discernimento. Porque não podemos fugir disso. A política é ideologia, é formação, são grupos. E é interessante a pessoa dizer, não sou de esquerda nem de direita, eu sou de frente para frente. Não existe. Tudo é embasado, tudo nesse Brasil polarizado, está sendo embasado em direita e esquerda, e agora com essa viabilidade de centro. A senhora recentemente fez uma participação no BRICS, né? Sobre igualdade de gênero, empoderamento da mulher, a senhora fez um pronunciamento lá. Como a senhora vê esse momento da mulher na política, no cenário mundial e efeito cascata, Brasil e Mato Grosso? Único. As mulheres estão crescendo muito politicamente, isso sem ter, de certa forma, nenhuma legislação garantindo vagas nos parlamentos, né? O que a gente tem hoje é uma legislação que garante um percentual do fundo eleitoral, só que você sabe que esse fundo ainda é controlado pelos presidentes dos partidos, em sua grande maioria são homens, né? Os presidentes das legendas no Brasil são controlados por homens, porém tem a obrigatoriedade de passar para as mulheres. Então isso reforçou muito as candidaturas femininas. Antes tinham muitas mulheres que não conseguiam nem ter impressão de santinho. E aí as pessoas não entendiam porque que tinha mulher que zerava, tinha mulher que fazia 2 votos. Ela desestimulava, acabava desistindo, e algumas eram laranjas mesmo, só entravam para preencher a vaga. Com essa mudança,
nós tivemos um reflexo de aumento de participação feminina gigantesco, só com a participação do fundo. Se cogitou lá no Senado e na Câmara Federal um aumento das vagas nas cadeiras do Senado e da Câmara, né, que seria uma reserva de percentual iniciando em 18%, chegando a 30%, que acabou não passando. Eu acreditava que ia passar, até porque eu tinha ouvido isso do Fávaro, do Wellington, eles davam isso como uma coisa certa. E no frigir dos ovos, acabou não sendo da forma como a gente esperava. Era um avanço muito grande, Geraldo, porque eu entendo que essa é uma correção que vai ter que ser feita aos poucos. Quando chegar na paridade, eu acho até que a gente depois vai poder dispensar, de certa forma, essa exigência de igualdade, porque ela vai acontecer de forma natural. Mas precisa sim ter um pontapé inicial de oportunidade, como teve nas cotas de negros, tem até hoje, como tem para pessoas com deficiência, necessidades especiais. A mulher na política tem os mesmos desafios, até porque a gente não votava, a gente não podia participar de eleição, não tem um contexto histórico todo por trás. Mas mesmo sem ter essa garantia, vou citar para você o exemplo aqui do que aconteceu em Mato Grosso dentro do MDB, que eu não levantei nos outros partidos, mas no nosso eu conheço bem. Até a Singlair Muses, acho que você conhece também a Singlair, nós começamos o partido com 16 vereadoras na eleição passada e fechamos com 42 vereadoras nessa última eleição. Isso demonstra que o fundo eleitoral já resolveu e ajudou muito. Imagine você, se nós tivéssemos as cotas de vagas, o quanto que nós não teríamos de mulheres. E a atuação da mulher é uma atuação diferente, né? Nós fizemos uma pesquisa na Assembleia de qual deputado que você mais lembra. E o meu nome acabou sendo mais lembrado. E eu comentei isso com os meus colegas. Eu não acho que seja só a atuação, mas o fato de ser mulher já é um destaque em meio a 23 homens. Então isso é uma coisa natural e que eu vejo que as outras mulheres nos municípios de Mato Grosso também têm tido o mesmo destaque. Então a mulher, quando ela se coloca, você estava falando agora há pouco aqui no bastidor comigo sobre a Edna, a mulher quando ela se dispõe a fazer um papel, ela realmente mergulha, ela emerge naquilo, ela se dedica muito e acaba se destacando. Acho que é uma qualidade da mulher, uma virtude, essa entrega que ela tem em tudo que ela faz. A mulher sofre violência ainda? Muita. Na política? Muita. Nós vimos esse último caso que aconteceu na Câmara Municipal, com o ataque que a Michele sofreu, é um ataque de violência política de gênero. Eu fiz questão de falar depois sobre isso, Geraldo, porque às vezes as pessoas falam assim, esse feminista, essas feminazes, esse mimimi. As pessoas não entendem que o que eu tenho pregado é o seguinte: houve uma mudança cultural, social. A gente precisa entender que algumas palavras, algumas expressões que nós usávamos no passado e que eram normais, hoje não são mais. São novos tempos, né? Então, nós precisamos nos adaptar a isso. Foi, inclusive, o que eu falei para a imprensa com relação ao Juca. Não acho que ele deveria perder o mandato dele, ser cassado. Eu acho isso um extremismo absurdo. Mas acho que ele deve reconhecer e dar um exemplo aos homens e à sociedade de que atitudes como a que ele teve não podem se repetir. Ele pode se dirigir a uma vereadora mulher, como é o caso da Michele, ou qualquer outra vereadora, utilizando os mesmos termos que ele utiliza para se dirigir a um homem. Mas jamais uma menina que perdeu o doce. E histérica. Ontem aconteceu um outro fato também. Houve um apresentador de uma rede de TV, que inclusive é meu amigo, já trabalhou com o meu esposo, e ele falou sobre a prefeita de Santo Antônio e se dirigiu a ela, dizendo que onde estava a prefeita estava na manicure e teve que se retratar, pedir desculpa, e no momento não notou que estava sendo sexista, que estava sendo violento, como você disse, agindo com violência política de gênero, só notou depois. E depois eu mesmo procurei, falei, olha, isso que você falou não existe. Até então, onde você estava falando, que todas as críticas que você fez estava tudo bem, mas nesse momento, aí você não poderia ter feito isso, porque você não fala isso de um homem. Você não fala, estava no barbeiro,
Estava em que lugar? Você não fala isso de homem. Então, se você não usa para falar de um homem, você não pode usar para falar de uma mulher. Então, Geraldo, acontece muito, muito, mas acontece muito também de forma involuntária. Então, a gente não pode chegar e condenar, mas a gente tem que mostrar, agiu errado, peça desculpa para que sirva de exemplo para não acontecer mais. O ente político pode mudar os seus conceitos, como ente político, e evitar faz com que ele mude também no seu dia a dia, né? Com a família, com as pessoas dos seus relacionamentos, Está né? correto. E nós somos seres humanos, não é passivo egeu. Erramos, podemos pedir desculpa e seguir, porque todo mundo erra. E criados numa sociedade extremamente machista, né? Exato. Então é normal, então, se policiar. A gente erra, chama, faz a meia-culpa, se desculpa e bola para frente. Mas os seus seguidores, WhatsApp, Facebook, as redes sociais, acham que a senhora não defendeu a dona Viviane Kuamoto, esposa do Otaviano Pivetta. Esse é o que mais, quando eu falo... Cobram da senhora, já cobraram da senhora? Muitas vezes, muitas vezes. E o que a senhora tem a dizer sobre a atuação da senhora, não do fato em si? É lógico. O seu posicionamento. É lógico. Nesse caso específico, eu sempre falo nas minhas redes sociais, para mim é diferente. Quando um juiz ou uma juíza ele vai julgar um determinado caso e ele tem uma relação pessoal, ele se declara suspeito. Sim. Esse é um caso que eu praticamente sou suspeita para falar. É difícil para mim entrar no mérito e ir a fundo de um assunto quando eu conheço a casa por dentro. E não queria entrar em conflito com nenhum dos lados, conhecendo a história, conhecendo os filhos, a família. Eu acho que as pessoas têm que ter esse discernimento, que é diferente para mim falar sobre um caso de um DJ Ives, que é diferente para mim falar sobre situações que eu vejo e que são pessoas públicas, que eu não estou ali, que eu não conheço o filho, eu não tenho parentesco, eu nunca vi, de uma pessoa que está aqui do meu lado. E é engraçado que eu conversei com algumas mulheres do movimento, Sim. porque nós temos um movimento de mulheres, e elas me disseram que elas também passam por isso, que às vezes acontece com alguém que está ao lado delas, e elas tentam também como casal, gente, não vai por aí, vai por esse lado, vocês podem sentar, resolver, e que às vezes também elas não têm êxito e as pessoas fazem essa cobrança. Mas o meu envolvimento emocional me impede de ir além daquilo que eu comentei. E por mais que as pessoas achem que não, mas a gente tem sentimento e tem emoção. E o meu envolvimento, tanto com a Viviane quanto com o Pivetta, ele era muito além da relação política. Então é diferente para o Lúdio, é diferente para o Barranco, é diferente até mesmo para qualquer outro deputado que tem uma relação protocolar, para mim, que ia no churrasco de domingo, que ia nos aniversários, então é completamente diferente. Eu me considero suspeita, completamente suspeita para falar, seja bem ou mal de qualquer um dos dois. Por isso que eu pedi para a senhora não falar do fato, né? Falar do comportamento da senhora, que é mais importante. Exato. E eu também quero falar para a senhora aqui e pedir um posicionamento a posteriori sobre o que está acontecendo com a Índia, que eu vou tentar acertar o nome dela. Chusai Surui. A Chusai Surui é aquela mocinha, aquela índia que fez a abertura lá fez um pronunciamento na Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas. Ela vive entre Mato Grosso e Rondônia e vem sofrendo diversos ataques de segmentos da direita, de centro, em função do pronunciamento que ela fez lá. Então, é uma índia, mulher, discriminada e agora sofrendo ataques. Como a senhora vê essa situação, questão do índio e da mulher índia? Nós falamos agora há pouco sobre essa situação do Otaviano, da Viviane, agora você falando sobre essa situação da Índia, nós falamos sobre a situação da Michele. O que hoje nós precisamos entender desse novo momento é que, primeiro, não se agride uma mulher, seja de qual for a forma. As leis avançaram para isso. Nós vimos que nos países, por exemplo, onde nós conseguimos cessar com a violência contra a mulher, violência de todas as formas, são os países onde as leis são mais severas e mais rígidas. A tendência é nós chegarmos lá. Se a gente não colocar isso na consciência dos homens, que hoje quem deve evitar qualquer tipo de violência, principalmente, é quem ataca, não é quem é agredido, porque às vezes as pessoas falam,
mas também olha o que ela fez, olha o que ela Não falou. justifica, né? Não justifica, exatamente. O fim não justificam os meios, não justificam. Quer dizer, não justifica aquilo que ela falou, os ataques que ela está sofrendo. É uma opinião dela, ela deve ser respeitada com a opinião dela. Imaginem se é fácil uma índia, com todo o preconceito, chegar, fazer um pronunciamento, falar em um evento da dimensão como um evento climático como esse, com tantas autoridades, e sofrer depois tudo que ela está sofrendo. Mas eu tenho certeza também que ela, como líder falou com toda a convicção também e com força para aguentar o que ela está passando agora. Falo isso porque existe todo um preparo por trás, e nós sabemos o desafio, como eu te disse no começo aqui, quando a gente começou a conversar, desse radicalismo que nós estamos enfrentando. Peraí, não é porque eu sou de direita que eu tenho que odiar quem é de esquerda, ou quem fala ou defende um movimento de esquerda. E não é porque eu sou de esquerda que eu tenho que odiar ou detestar quem defende um movimento que é de direita. Isso não cabe na minha cabeça, sabe? Não cabe. E eu já vi geral dos dois lados. Eu tenho amigas que são de um extremo e de outros, e eu já vi ataques dos dois lados que me constrangem, porque eu não consigo entender o que levam as pessoas a ir para esse tipo de extremismo. E as mulheres, principalmente, têm um discernimento maior com relação a isso. Então, são poucas as mulheres que a gente vê focadas nesse extremismo. A maioria das mulheres são mais ponderadas com relação a isso e respeitam mais as diversidades, vamos dizer assim, de posicionamentos. Mas ainda acontece. Eu evito, como você disse, entrar nas polêmicas pormenores. Mas eu ouço um lado e depois eu dou a minha opinião e não fico tentando entrar na ideologia ou na opinião do outro colega. Mas é lógico que a mulher passa por isso. E a gente nota que quando é uma mulher falando, os ataques são muito maiores e mais contundentes. Mais um assunto de questão de gênero. Mais sexista também. Daqui a pouco nós vamos achar que eu estou só vai transformar numa feminista. Não é isso. São assuntos que nós temos que conversar e saber. E está bem razoável. E seu posicionamento. O projeto de lei na Assembleia que cria o Conselho LGBTQI+, está parado. A senhora até prometeu, não sei o termo correto aí, judicializar. Há quantas anos esse processo e por que a senhora vê tanta resistência? Agora acelerou. Agora acelerou. Nós fizemos o seguinte. Primeiro que existe uma disseminação de fake news. O Conselho vai criar despesa. Mentira. O Conselho não cria despesa. Você sabe, a sociedade civil organizada, ninguém recebe nada para fazer parte do Conselho. O Conselho é um privilégio. Mentira. Tem 23 conselhos no estado de Mato Grosso. Conselho do Idoso, Conselho da Cultura, Conselho das Mulheres, tem Conselho da Criança e do Adolescente, tem Conselho de tudo. Isso não é verdade. Para que serve o Conselho? O Conselho serve para dar diretrizes de onde será melhor aplicado o recurso público que já existe para a diversidade, políticas públicas de diversidade, combate à violência, combate a doenças sexualmente transmissíveis, capacitação profissional, esse tipo de coisa. Então, existe uma disseminação de fake news, onde falam que está criando despesa, vai criar... Tem gente que vende como se fosse criar uma secretaria, pra você ter uma ideia. Então, as pessoas criam um ranço achando que está criando um monstro mesmo, e não é. O Conselho é uma coisa muito simples, criada por essa sociedade civil, que vai ser indicada pelo projeto quem vão ser, tem representante da OAB, tem representante do próprio movimento, pode ter representante, por exemplo, do próprio sistema prisional, que tem muito LGBT, pessoas em situação de rua, que também tem bastante. Então, indica a sociedade civil, Defensoria Pública, Ministério Público, indicam todos que podem ajudar a tirar essas pessoas da situação de vulnerabilidade e essas pessoas direcionam as políticas públicas. É apenas isso. Quando o governo for ter algum projeto voltado para essa comunidade, tem que passar pelo conselho, como funciona em todos os outros conselhos, é assim. O estado de Mato Grosso é o único estado que não tem, todos os estados já têm. O governo federal trabalha através do conselho da diversidade LGBT. Então, quer dizer, é muita mentira que criam e as pessoas acabam criando esse ranço. Por que não parou? O deputado Lúcio Cabral apresentou uma dispensa de pauta, nós conseguimos as assinaturas, já está com dispensa de pauta. Eu não precisei entrar na justiça porque foi desarquivado
depois que eu fiz essa fala, a gente conseguiu desarquivar. Desarquivou, a gente apresentou a dispensa de pauta, agora ele tem uma tramitação especial. É urgente. Por que a gente fez isso? Para evitar polêmica mais. Não tem por que ter polêmica num assunto como esse, um assunto que não gasta R$1, um assunto que vai gastar, sabe o quê? Cabeças pensantes para ver como o dinheiro vai ser gasto melhor. Só um dinheiro que já existe. Então não gasta nada, absolutamente nada. Então assim, a gente quer votar isso rápido para evitar polêmica, evitar essa discussão de quem é contra ou a favor a gay. Nós não temos que ser contra e a favor de gay. Isso é uma orientação sexual, cada um nasce de um jeito. Se não quer ter políticas sociais voltadas para o LGBT, é simples, então vamos desonerar eles de pagar impostos, né? Porque eles pagam impostos, são cidadãos como todos os outros, têm direitos como todos os outros. Então, eu vejo que agora vai andar e sinto que existe dentro da Assembleia já essa consciência de todos os deputados, alguns mais radicais que não queriam votar, consegui explicar para eles a situação, que não tinha custo, expliquei tudo isso e todos entenderam. Tem muitas mães de LGBTs que estavam lá preocupadas, porque o que mais preocupa hoje é a violência, né? São os assassinatos. A invisibilidade até não preocupa, mais a violência contra ele. Recentemente a gente viu um servidor público, né, que foi violentado, espancado até a morte na rua, e por ser homossexual, e isso é o que mais preocupa os pais e mães hoje. E o conselho é um órgão auxiliar do governo na questão da prestação do serviço que precisa essas classes. Porque ele consegue extrair lá, estratificar isso e levar o Estado onde tem que ser feitas as políticas públicas. Exato. Né? O conselho é a forma gratuita de você pegar uma pessoa que já está inserida nessa comunidade e falar assim, olha, a nossa maior dificuldade é essa. Para o governo aplicar melhor o dinheiro. Porque às vezes o governo está aplicando em uma forma que não está gerando resultados. Então, é por isso que é importante. Nós temos o Conselho Municipal em Cuiabá, o Valdomiro Arruda é o presidente. Esteve aqui semana passada. Então, o Valdomiro, por exemplo, em Cuiabá, distribui o kit HIV, faz um trabalho de qualificação profissional para tirar das ruas, tem um trabalho muito interessante também de profissionalização. Quer dizer, então assim, existe por trás um movimento que o nosso objetivo é exatamente ao contrário do que as pessoas pensam, da gente querer fazer oba-oba, é para tentar dar mais dignidade para as pessoas. Exatamente. Vamos falar um pouco de política agora. Vamos. Não de políticas públicas, mas de políticas Gosto muito desse assunto, partidárias. Eu sei que a senhora não gosta. A senhora quase não conviveu com esse assunto, né? Como a senhora vê o afastamento do seu colega de partido, Emanuel Pinheiro, da Prefeitura de Cuiabá? Diferente do que todo mundo acha, Geraldo, eu não fico feliz de ver o Emanuel afastado, não. Não fico, porque o Emanuel é do nosso partido. Isso dá força para o partido, a presença dele no partido dá força para o partido. A gente já brigou muito dentro do partido, mas por ter opiniões divergentes, né? Eu não achava que ele deveria ser candidato a governo, porque eu entendia que isso enfraquecia o partido por conta da situação dele no Estado, mas ele, como força em Cuiabá, era um importante apoio para o partido. A gente estava começando a tentar fazer uma reunião para se articular quando acabou acontecendo o afastamento. Então não é bom esse afastamento, não é bom para Cuiabá o afastamento, mas é uma decisão judicial. Então decisão judicial, né, eu aprendi, né, que a gente não se discute, se respeita, né, até porque... exatamente, cumpre, você é advogado, melhor que eu, você sabe do assunto, né. Então, aprendi isso, que a gente tem que respeitar. Mas para Cuiabá, eu sei que não é positivo esse afastamento, até porque foi eleito de forma democrática, uma eleição muito difícil. A gente tem nossas divergências, mas não vejo como isso ser bom. A senhora, na última eleição, a senhora teve muita liberdade na sua candidatura. Não cobraram tanto da senhora a questão de fidelidade, quem vai apoiar para governo, para Senado. A senhora teve uma certa liberdade e em respeito à sua atuação. Não foi gratuitamente que a senhora conseguiu essa liberdade. A senhora acredita que vai ter a mesma liberdade nessa campanha? Acredito, sinceramente acredito. Até é engraçado que hoje um colega deputado me mandou uma mensagem logo cedo, que com esse impasse da situação do meu sogro, do Wellington, o Bolsonaro indo para o PL, natural começam as especulações. O Wellington vai para o Senado, vai para governo, o que vai acontecer?
E um colega me mandou, e aí, Janaína, como que você vai ficar? Você fica no MDB? Eu falei, olha, enquanto eu tiver a liberdade que eu tenho dentro do partido, eu não tenho por que mudar de partido, né? E realmente você está certo, o Bezerra me dá muita liberdade dentro do partido e entende essa questão pessoal. É mais um caso que eu sou praticamente suspeita, né? E ainda, eu disse até ao Bezerra, dessa vez, a relação é muito maior do que na passada, né? Hoje eu sou mãe do neto do Wellington, estou dentro da família, aprendi a respeitar muito o trabalho dele, porque o Wellington ele não é só um sogro espetacular, um pai de família espetacular, ele realmente é muito atuante, ele é assim, eu vejo ele, o Walter, ele tem esse perfil também, são dessas pessoas que vivem um mandato de verdade, sabe, ele tem paixão por aquilo, vive no interior, gosta de Brasília, então acabei me envolvendo muito e não tem como eu desvincular disso. E o Bezerra entende isso. Então eu não gostaria de sair do meu partido, porque eu criei raízes, né, no MDB. Hoje a maioria dos meus prefeitos estão no MDB, meus parceiros. Tem alguns ainda que estão no DEM, mas a maioria estão no MDB. Então eu não queria sair do partido, não quero. E entendo que o partido respeita por isso também, porque também não quer que eu saia. Então a gente fica bem assim, sabe aquela coisa, um relacionamento aberto nesse aspecto quando se trata do Wellington. Porque a gente já teve outras experiências, como foi, por exemplo, na campanha do Fávaro, começou a ter ali umas diferençazinhas, aí o Bezerra já chamou e falou, não, aqui eu preciso de você e tudo, e eu fui com o partido. Então tem, acho que, momentos onde me cobrada a fidelidade, eu entendo que nesse caso do Wellington, o partido tem uma compreensão maior. Porque as regras já estão definidas, as bancadas federais vão ter que estar forte e até correndo o risco de alguns partidos serem extintos, dado ao número de votos lá, aquele percentual, a questão da... eu não lembro agora, mas a regra tem que ter representatividade. E deputado federal não vai gostar de ver a senhora pedindo voto para a Câmara Federal para outro partido que não seja o MDB. Eu acho, até por isso, o Bezerra tem essa preocupação, porque, como você disse, tem o quociente eleitoral. É o quociente eleitoral. Isso. O quociente eleitoral agora é altíssimo, né? 180 mil votos para federal, deputado estadual mais ou menos 60 mil votos, 60 e poucos mil votos para fazer um. Sim. Então, isso aí, de certa forma, vai fazer com que os partidos maiores tenham que se unir, né, para fazer o maior número de cadeiras possível. Sim. E vai dificultar aquele número de partidos excessivo. Senão, Geraldo, a gente chegar em 200 partidos no Brasil, isso pode existir, né? Não pode existir. E o próprio parlamento tem que definir que não pode ter tantos partidos. Concordo. Assim, não pode ser Concordo. o STE, o TSE, né, tudo que o nosso Superior Eleitoral definir isso. Porque o partido perfeito é você. Exatamente. Sabe, se o seu partido perfeito é você, o meu sou eu. Exatamente. Não tem um partido que é feito exatamente para você. Você vai ter dificuldade em todos. Então você tem que ir onde mais se aproxima daquilo que você pensa. Agora, ficar procurando partido, igual você sabe que sempre aconteceu, onde eu menos preciso de voto, isso aí tá errado. Tá errado. A questão o ex-colega que conversou contigo aí pelas redes sociais, aí falando se a senhora ia mudar de partido, me roubou a pergunta. A próxima pergunta daqui perdeu o objeto da pergunta. Porque essa agora só me perguntam isso. Só perguntam isso. Porque é uma curiosidade, porque a senhora foi uma advogada, uma única mulher, tem um carisma muito grande. Obrigada, gente. E tem um instituto, tem uma formação política perceptível que influencia os outros. Influencia, discute, tem a manobra muito no meio do político, através do LGBT. A senhora dizer que vai judicializar, trazendo uma outra discussão, num outro nível, vamos respeitar e passa a discutir, é discutir. É isso, né? Vota, perder, perdeu, ganhou, respeito o resultado. Exatamente. Então, mas ontem a senhora esteve junto com a cúpula do MDB lá no Palácio conversando. Não foram dar os parabéns para o Otaviano Pivetta por ser governador, né? Alguma coisa eles foram lá fazer. Convidaram o Pivetta a se filiar? Por incrível que pareça, você acredita que a visita era para isso? Mas isso, vou falar uma coisa para você. Isso é um diferencial do Bezerra e do MDB, que os outros partidos não têm. O MDB reúne para falar de política. O Bezerra gosta ainda, e ele faz isso desde quando era governador, desse tipo de política, de assim, essa semana é um café da manhã na casa da Janaína, semana que vem é um café da manhã na casa do fulano. Essa relação que o MDB tem, os outros partidos, nenhum. Não vou falar que é um dos únicos, nenhum em Mato Grosso tem. Estou falando nenhum porque eu conheço por dentro o DEM, eu conheço o PL do Wellington, eu conheço o PSDB do Avalone. Nenhum tem essa cultura
que o Bezerra tem. Talvez o PT do Valdir Barranco, eu vejo que eles constantemente fazem reuniões virtuais e tem essa relação, mas o MDB, o Bezerra faz isso. Ele gosta dessas coisas protocolares, ele me liga todos os dias, Geraldo. Todos os dias. Eu pego meu telefone e eu te mostro. Minha princesa, tudo bem com você? Tudo bem? Tô com saudade, você tá sumida, isso e aquilo. Como que tá? Como que tá o fulano, o prefeito tal, o ciclano, o vereador tal? Isso é uma coisa que outros partidos não têm. A gente constrói partido mesmo. Na visita, é claro, foi falado sobre esse convite que tinha sido feito lá atrás. Mas não foi feito um novo convite, nada, porque lá atrás o Otaviano já tinha dito, olha, eu vou decidir sobre isso em janeiro. Em janeiro. Então, assim, não teve essa pressão mais para falar sobre isso por conta disso, como já estava conversado lá atrás. Então, foi mais uma visita de cortesia. E o Pivetta é uma pessoa que atende muito o MDB. Muito. Talvez o que mais atenda hoje no governo. Então, assim, foi mais... cada um fez, assim, um agradecimento aos atendimentos que eram dados. E falaram um pouco regional. Estava lá, por exemplo, tinha representante de Colniza, de Confresa, Primavera do Leste. Então foi falado um pouquinho sobre cada região do partido, mas foi realmente uma reunião de cortesia. O Bezerra, pela idade, fez 80 anos agora, ele gosta dessas coisas, eu acho isso legal também, sabe? Eu tento ir em todos, eu tento ir em todas as reuniões. Uma pergunta agora lá da nossa redação, lá, a Adriana, nossa jornalista Adriana Assunção, perguntou, chegou cedinho hoje, Geraldo, pergunta da Janaína sobre se o Carlos Bezerra tem falado em se aposentar ou não. E ele falou em renovação partidária. Renovação partidária, quem seriam esses nomes para renovar o partido? Renovação partidária, chapa nova com o Bezerra de presidente. Bezerra não pensa em se aposentar agora, não. Mais uma vez ele fala que é a última eleição, não sei mais se eu acredito nele, não, sabe? Mas é engraçado que hoje, assim, pelo menos da minha parte, eu acho que o Bezerra, pela primeira vez, ele tem uma liderança, assim, ao lado dele, pelo menos ele me trata assim, que não tem esse desejo de tomar o partido dele, porque antes, o pessoal do partido me conta que todo mundo que ia para o partido, Dante, o Zé do pátio, todo mundo que entrava, almejava a presidência do partido, né? Mas eu acho que ele me dá tanto espaço e oportunidade, assim, dentro do partido. É lógico que em situações como essa do Wellington e tudo, eu gostaria de ter mais força, com certeza. Mas ele me dá tanto espaço que eu não posso reclamar da liderança dele dentro do partido. E, por incrível que pareça, ele hoje é a pessoa que mais consegue atrair candidatos para as nossas chapas proporcionais. Talvez pela credibilidade, pelo tempo já de experiência, transmita essa segurança, sabe? É uma coisa, assim, impressionante. Mas ele não pensa em se aposentar agora, não. E outra coisa, deputada, partido é isso mesmo. O partido é você aglutinar pessoas que têm liderança, que têm voto, e fazer isso que o Bezerra faz, se manter informado sobre a atuação dos membros do partido, que as reuniões que ele faz é para se manter informado também do que pensa. Para fofocar, né? Para administrar, porque todos têm voto, todos têm liderança. E todos estão capacitados para assumir uma diretiva partidária. Exato. Eu acho que o que o Bezerra faz, a gente estava falando agora há pouco também do Leonardo da OAB, no bastidor eu e você. Sim. Ele constrói relações, é a mesma coisa. Quando o Bezerra ele reúne todo mundo toda semana, cria vínculo, né? De amizade, de relação. Então, assim, a chance desse líder sair do partido é muito menor. Então, diferente dos outros partidos que estão todos esperados aí, quem que vai sair, no MDB não tem isso. A gente tem convicção que ninguém que está ali vai sair, a gente quer saber quem vai entrar. Então isso é muito legal porque ele enraiza mesmo a liderança. Olha a minha situação, quer dizer, eu me casei com o filho de um senador que tem um partido e ele não tem esse receio de eu sair do partido. Disputa os mesmos votos, líder na mesma região. Exatamente, do presidente do partido. E ele não tem esse receio hoje. Até porque ele entende hoje que eu me aproximei tanto do partido, para mim seria muito difícil sair do partido, seria um divórcio, sabe? Seria muito difícil. Então, é por conta desse papel do partido na minha vida. E o Bezerra constrói isso de uma forma assim que poucos fazem, né? Não é à toa que é presidente há mais de 45 anos que ele é presidente do partido. Faz tempo. Inflação, desemprego, preços em geral subindo, combustível, alimentos.
Como você vai ver essa situação? O que podemos fazer para melhorar? Preocupante, mas me preocupa muito também a postura do Congresso com relação a isso, sabe? Me preocupa porque o que eu vi aí nos últimos anos foi muita gente preocupado com as emendas parlamentares e despreocupado com as reformas que deveriam ser votadas no Congresso. Isso me preocupa e falo isso porque não acho que isso é responsabilidade exclusiva do governo federal. Acho que existe aí uma corresponsabilidade, uma coparticipação aí de todo o Congresso. Né? Nós vimos aí, por exemplo, agora estão querendo votar a PEC da reforma administrativa. Agora, na minha opinião, é tarde. É tarde porque está na véspera de uma eleição, vai votar algo às coxas, que não vai resolver nada, que não inclui os marajás, os grandes. E isso, quando eu falo marajá, para ficar claro, eu estou falando de nós políticos também. Então, assim, não estou falando só de judiciário, ministério, eu estou falando de todo mundo, todos nós. Uma reforma administrativa, para ela ser séria, tem que ser votada no primeiro ano de mandato e tem que pegar, como diz a expressão, né, de cabo a rabo. Tem que ser todo mundo contribuindo um pouquinho para o país ter fôlego. E também acho que o país tem que mudar um pouco das suas políticas econômicas. E não vejo hoje, na minha opinião, não vejo hoje uma expectativa para isso acontecer. Esse cabo de guerra que virou, e as pessoas às vezes acham, mas isso não é papel do presidente. É papel do presidente, sim, ter um bom relacionamento com o Congresso, com os líderes. A gente tem que engolir sapo. Quantas vezes eu tive que engolir sapo com um colega para tentar fazer votar um projeto meu, gente que já me traiu, que já me sacaneou. Você tem que ir lá fazer uma média, você tem que ir lá conversar. Isso faz parte da política. Aliás, isso não faz só parte da política, isso faz parte da nossa vida, né? Da nossa vida. Isso faz parte de dentro de casa. Quando o marido quer alguma coisa, a mulher quer alguma coisa, você tem que ir lá fazer um agrado e tudo, um filho com o pai e a mãe. Isso faz parte de tudo na nossa vida. Então, eu vejo que o nosso país precisa melhorar. Gostaria muito de ver o radicalismo diminuindo. Quando o Bolsonaro fez esse movimento no dia 7 de setembro, eu esperava esse discurso dele. Agora eu vi que ele já começou a mudar com relação às urnas. Ainda tenho expectativa que possa melhorar. A senhora vê, como política conhecedora da política mato-grossense e como discussão interna, corpus familiar, muita influência, a senhora convive muito com as pessoas, como sogro, senador, um pai, ex-deputado, uma grande liderança em Mato Grosso. Há a possibilidade de uma terceira via ou já está configurado Bolsonaro e Lula disputando as eleições? Na minha opinião, não tem possibilidade de terceira via. Eu só acredito numa terceira via com a possibilidade de ou Lula ou Bolsonaro não serem candidatos. E não vejo de nenhum dos dois, nesse momento, esse desapego com a candidatura. Já ouvi o Lula falar sobre isso, já ouvi rumores sobre a possibilidade do Bolsonaro não ser candidato, mas não tenho hoje uma expectativa de que isso aconteça. Não acontecendo, não vejo nenhum nome despontar. O nome que eu vejo aí é um nome que me traz maior preocupação do que do Lula e do Bolsonaro, que é o do Moro, um nome que eu não gosto. Eu não gosto porque eu não gosto do perfil. Acho um perfil muito parecido com o perfil que nós vimos da Selma, do Pedro Táxi, um perfil que eu não gosto. Acho que política tem que ser feita por políticos mesmo, por pessoas que convivam com gente, que gostem de gente, não acho que é para o judiciário. E então é o terceiro hoje, né, nas intenções de voto. Então não vejo expectativa, Geraldo, infelizmente, de haver uma terceira via aí que possa disputar as eleições e tirar um dos outros dois do cenário. Não vejo. Só não serão esses dois, ao meu ver, se houver a morte de um deles, ou a impossibilidade de candidatura por algum você. Mas fatalmente ele também creio que não caiga. E a senhora fez uma variação muito interessante sobre membros do judiciário. Na última eleição tivemos aí muitos tweets, eu lembro no Rio de Janeiro, a Selma, que um fiasco, estão demonstraram, ao menos estes que ganharam, despreparados para a discussão democrática. Exato, ao menos esses. Com certeza deve ter nomes bons. Mas... Pode ter nome bom, mas esses que se apresentaram demonstraram não estarem acostumados ao princípio aí da discussão, né? Os dois falam, né? Porque juiz costuma não querer ouvir muito, só o juiz decide, né? Ele decide. Então, é interessante o seu pensamento.
Já passamos de 30 minutos e me determinaram que fizesse 30 minutos de entrevista. Eu gostaria de ficar conversando com a senhora muito mais que o outro. Mas agora eu prometo para você que eu volto. Tá? Você viu que é aconchegante? Não, é gostoso, eu gostei. Eu volto sim. Então, eu quero deixar a senhora à vontade para os suas Não é promessa de político. Não, eu sei. Então, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade para fazer as suas considerações finais. Então, Geraldo, primeiro quero agradecer a você, agradecer a Edna, ao VG Notícias, né, ao VGN, pela parceria, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Realmente é uma conversa muito boa, né, uma conversa que é franca também. O cenário para a gente também ainda é um cenário também nublado, não dá ainda para a gente ter certeza de nada. O país ainda é um país jovem, então essa instabilidade era normal, às vezes as pessoas ficam muito aflitas, o que vai ser, como se fosse o fim dos tempos, assim, muito pessimistas. Mas não é assim, nós ainda somos tão jovens. Olha aí os Estados Unidos, olha a Europa, quanto tempo demorou e até hoje enfrenta aí grandes desafios. Eu recentemente passei pela Espanha, eu vi a situação que estava, o ex-rei Juan Carlos, por exemplo, foi tocado do país por corrupção. E olha só quantos anos existe, olha o país, a idade que tem. Então a gente tem que ver que não é o Brasil não é uma exceção. A gente está crescendo, está evoluindo, já melhorou muito. O que não dá para ter é radicalismo. Olha, era assim, isso aqui é vermelho, agora isso aqui vai ser branco. As coisas não funcionam assim. As coisas são graduais, é devagar que a gente vai. E tem que ter paciência para isso. Né? Então, melhorou muito. Eu vejo por mim, assim, antes a pedição era muito maior. Muito maior. Quando meu pai era deputado, eu lembro que assim, se chegava lá naquela Assembleia, a pedição o dia inteiro. Já diminuiu muito. Ainda tem, mas bem menos. As pessoas já começaram a entender que não pode ficar dando dinheiro público para ficar dando patrocínio para isso, para aquilo. Já começou a melhorar. E a tendência é melhorar ainda mais. Então, se a gente tiver um pouco de paciência, e como você disse aqui, entender esse novo momento e se adaptando aos poucos, nós vamos conseguir ter êxito. Agora, esses discursos de ilusão, tá tudo ruim, vai ficar tudo bom, a gente já viu que não funciona. Você citou um exemplo aí do Witzel, do Rio de Janeiro, que é exemplo mais concreto do que esse. O cara era juiz federal, era um juiz federal renomadíssimo no Rio de Janeiro, assumiu o governo do Rio, vai acabar com a corrupção, vai acabar com tudo, agora vai ser um estado sério, e foi preso. Nós vimos aqui o Pedro Táxi, terminou o governo em 4º lugar, perdeu para branco e nulo. Né? Tivemos a Selma aqui que foi caçada. Então, essa ilusão, esse milagre, não existe. Né? A gente tem que ir tentando mesmo fazer uma política diferente aos poucos. E é isso que eu tenho tentado fazer. Então, com serenidade, com calma. Às vezes, encontro uma pedra ali, um obstáculo, aí vai, e volta um pouquinho, eu falo, não, eu vou melhorar, vou me esforçar mais nisso, vou tentar recuperar nisso, perdi aqui, vou tentar melhorar aqui. E assim vai, como qualquer outra profissão. Não podemos demonizar a política. A gente sabe que em todas as profissões, ser advogado também, jornalista, todas têm os seus desafios, suas pedras no sapato, mas eu acho que a política está ficando mais leve e mais gostosa de trabalhar. Então agradeço você e fico à disposição. Quando você me chamar, eu prometo que eu venho. E lembrando a senhora também que a vocação política é importante. Aqueles que estão no judiciário têm vocação para aquilo. É a vocação do político. A senhora percebe que a senhora tem vocação. É legal isso. De assimilar essas circunstâncias, esses momentos, essas dificuldades e processar isso e vir com uma solução com um meio termo. Eu tenho um amigo, já que você falou disso, só para a gente finalizar, eu tenho um amigo meu que ele é político também, e ele falou para mim que um dia o filho dele chegou e falou, não, você tem que parar, que eu vou ser candidato. Aí ele falou assim, meu filho, para ser político tem que ter vocação, você não tem nenhuma. Melhor você ficar na sua profissão mesmo. Não é assim que transfere, vai de um, vai para outro, porque é da família. É igual você falou, você tem que gostar mesmo, você tem que nascer gostando daquilo. Eu vejo que meus irmãos, os dois, gostam de gente. Mas a Jéssica, ela fala que é muito sincera para ser política, que ela não serve. E o Juninho, ele fala que ele não aguentaria o arroxo que é a pressão. Então, é exatamente isso. Política também é vocação. Muito obrigado, deputado, pela sua presença aqui. Agradeço em nome da Edna e todo o pessoal da redação, que gostariam de nós fazermos essas perguntas para a senhora. Aqui no VG Notícias é muito importante isso para nós.
E agradeço mais uma vez a sua assessoria, as pessoas que trabalharam para a sua vinda aqui no VG Notícias. E agradecemos também você, internauta do VG Notícias, por estar dando a preferência aí e nos assistindo. Um abraço a todos.